Tendo agora, pessoal, o domínio, né, dos planos, o domínio dos ângulos, das técnicas aí da decupagem clássica, vamos fazer algumas observações que nos interessam sobre o discurso cinematográfico, né, à luz desses conceitos. Em primeiro lugar, a gente tem aí os elementos da decupagem clássica, né, como fundamentais para o processo de corte de cenas, né, de uma cena para outra, né? Você muda de um plano para outro, etc. Você utiliza uma técnica, né? Uma câmera subjetiva para outra, né? Outro tipo de câmera. Você utiliza esses elementos para fazer essas transições. Isso é também entendido como um diferencial, né? Para o cinema enquanto arte, nessa sequência narrativa que está sendo expressa aí no filme. Tome, por exemplo, perseguições, né, onde você tem aí naquela narrativa a intenção de representar, né, uma perseguição, onde você tem o perseguidor e o perseguido, né, dois elementos aí dessa perseguição. E você precisa apresentar essas ações em paralelo. Então é muito interessante utilizar, né, essas mudanças de plano, etc., de um e outro. Ora aparece, sei lá, em primeiro plano, né? Veja, sei lá, uma perseguição de carro em primeiro plano, o perseguidor lá dirigindo, etc. Depois, em plano geral, você muda e mostra, né, o espaço aonde os dois carros, vamos supor que é uma ponte, sei lá, os dois carros aí, do perseguidor e do perseguido, e todos os elementos que podem servir ali de obstáculos para eles, né? Depois você foca aí em plano médio para o interior do carro daquele que está sendo perseguido, né? Vamos supor que tem várias personagens ali inseridas tentando fugir nessa perseguição. Você pode utilizar todos esses planos e os ângulos das câmeras para fazer esse corte. E assim, por mais que sejam cortes abruptos, etc., que pareceriam abruptos, como a gente está apresentando uma narrativa com ações paralelas, o espectador ele vai ficar cada vez mais imerso nessa narrativa de perseguição, dessas ações paralelas. E um objetivo importante da decupagem clássica é justamente fazer com que a montagem seja invisível, né? Depois que você junta todos esses planos, essas câmeras, essas unidades dramáticas, essas filmagens, né? Quando você junta tudo em uma, faz essa montagem, não é? Todos esses elementos da decupagem clássicas são técnicas para fazer com que essa montagem seja invisível, imperceptível ao espectador, faça com que ele se sinta cada vez mais absorvido pela aquela narrativa, pelo elemento dramático ali, e desse ponto de vista sinta com naturalidade essas mudanças, né? Isso ajuda bastante no processo de identificação do indivíduo. Todos esses elementos da decupagem clássica podem ser utilizados para um fortalecimento desse processo de identificação do espectador. Isso, o que isso ajuda aí? Ajuda a fazer com que o foco seja a lógica do discurso, né? A lógica dessa narrativa, e não a continuidade visual, nesse caso, né? Da cena, etc., né? Que a descontinuidade não seja aí um problema para o naturalismo, né? O realismo, né? Se você está propondo esse tipo de coisa num filme, né? No sentido de realismo, né? Naturalismo aí no sentido do observador sentir um curso natural, né? Da passagem desses elementos dramáticos. E desse ponto de vista, não apenas os elementos visuais são cruciais, não é? O elemento sonoro também pode ser importante, inclusive importante para a definição do plano que você está utilizando ali.
Mesmo que você apresente uma visão que seja mais geral, né, uma câmera alta, aí, um elemento daquele campo de batalha, como exemplo que eu citei, mas se você utilizar, né, uma sonoridade distinta, você pode primeiro fazer uma sincronia, aonde aquela visão você tem também a sonoridade daquela visão, onde alguém daquele ponto de vista escutaria a batalha daquele ângulo. Mas você pode também não ser sincrônico nesse sentido e focar em um som específico daquela batalha. Sei lá, vai que um irmão de um personagem sofre um golpe mortal e essa personagem tá sofrendo, né? E aí sai de uma câmera interior, vai para uma câmera alta, mostra o espaço, mas de toda aquela batalha, mas o som é, por exemplo, abafa todo o som da guerra e fica apenas aquele som de sofrimento, sei lá, um choro contido, um grito de dor daquela personagem, e aí aquela visão não tem sincronia com aquele som. Desse modo, o foco ali já não é mais o espaço, e mesmo que esteja mostrando espaço, o foco é o elemento da ação. A gente tem aí então um plano médio e foi determinado pelo som, né? Isso que é extremamente relevante nessa decupagem, e aí o elemento do som é definidor do plano, nesse ponto. E serve inclusive para mudar a expectativa do espectador na mudança de cena, né? Você tem uma cena que está ocorrendo e de repente o som ele não é sincrônico com aquela cena, é um som que vai fazer com que você comece a criar expectativa de onde é que vem esse som e de repente muda, né, o plano, muda a câmera, muda a cena nesse caso, e esse som está dentro dessa segunda cena. Então o elemento sonoro aí também é crucial para essa mudança e está inserido também na decupagem clássica, para a gente fazer a montagem ser cada vez mais invisível nesse caso, e que a lógica do discurso seja fundamental frente à descontinuidade, né, que ocorre por conta dessas mudanças nas unidades dramáticas. Isso é também crucial para o elemento de identificação, né? Você está afetando ali outro sentido do espectador, além do visual. E uma vez que você aumenta a afetação de sentidos, você aumenta o poder estético daquela obra, né? E nesse caso você consegue absorver também mais o espectador, e isso pode muito bem ser utilizado para fortalecer, né, o processo de identificação. Lembre aí a técnica da câmera subjetiva. Se for um personagem atordoado, se ele acabou de ter um batido de carro, talvez você bote um som de um zumbido, né, que é o que ele a personagem tá escutando, etc. Os outros sons abafados, você pode ter um elemento maior aí nessa identificação, né, nesse processo subjetivo, né, nesse exemplo, né. Veja que todos esses aspectos são muito importantes para a gente elaborar cada vez mais esse discurso cinematográfico, e às vezes você tem esses aspectos, eles mudam a mensagem desse discurso, né, dessa obra. Às vezes você tem uma personagem falando uma coisa, mas todos os outros elementos das cenas, elementos sonoros, elementos visuais, o foco, a câmera, podem mostrar, na verdade, uma contradição, né, dessa personagem. E aí, às vezes, esses outros elementos cinematográficos são muito mais poderosos do que o discurso da pessoa. E o que é interessante é que um espectador que não tem ainda um costume, um domínio desses outros elementos, às vezes compreende que o filme passa a mensagem do que diz as personagens, até uma personagem protagonista, né? Esse filme passa a mensagem porque essa personagem está dizendo isso. Quando na verdade o filme utiliza uma personagem que tem um discurso ao longo do filme todo, mas todos os elementos do filme são para mostrar problemas nesse discurso, né? E isso faz com que pessoas que não observem, não atentem para esses elementos, interpretem de forma equivocada, né, determinada obra cinematográfica, e às vezes entra em questões
políticas de que vamos banir esse filme, vamos abolir esse filme porque esse filme fala desse tipo de coisa que é inaceitável, etc. Quando na verdade o filme está combatendo aquilo ali se você tiver os elementos daquele discurso cinematográfico, né? Esse observador, ele, nesse caso, ele não teria o domínio dessa linguagem cinematográfica para a compreensão semântica, né, daquele discurso. Veja que essa compreensão desses elementos das decoupagens são cruciais para a gente ter a compreensão do discurso cinematográfico, né? E assim a gente vai seguir após essa análise da decoupagem clássica.